Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico. Estamos dialogando com a obra Encontros com Jesus, do teólogo, pastor e autor Timothy Keller, publicada no Brasil pela editora Vida Nova no ano de 2015. Neste vídeo, vamos tratar de 2 encontros de Jesus com pessoas registrados no Evangelho de João, capítulos 3 e 4, respectivamente. Keller propõe o estudo do capítulo 4 em primeiro lugar, que descreve o encontro de Jesus com a mulher samaritana, segregada por seu próprio povo e assim marginalizada. Na sequência, propõe o estudo do encontro com Nicodemos, um fariseu de alta proeminência social, principal dentre os judeus e membro do Sinédrio, o tribunal mais importante daqueles tempos. São pessoas antagônicas. O encontro com a mulher se dá ao meio-dia, junto ao poço de Jacó, enquanto que o fariseu vai procurar Jesus à noite, na casa onde está hospedado. A mulher é samaritana. Judeus e samaritanos são inimigos declarados há centenas de anos. O fariseu, por sua vez, na condição de principal entre os judeus e membro do Sinédrio, é estimado entre seus pares, considerado, respeitado por sua posição. A samaritana vem buscar água na hora mais escaldante do dia para não se encontrar com ninguém da vila. O fariseu tem grande interesse no ensino de Jesus, mas tem medo de ser visto e criticado por seus colegas. Cada um deles é tratado por Jesus de acordo com as suas necessidades. A mulher é tratada com a dignidade que os outros não lhe dão. O Senhor ultrapassa todas as convenções sociais e puxa conversa com ela, pedindo água do poço e lhe oferecendo água da vida. Demonstra seu conhecimento da vida irregular que a mulher leva e se apresenta como o Messias de Deus, mostrando-lhe a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. Já o fariseu é tratado com igual dignidade, entretanto, é confrontado no primeiro momento da sua visita, sendo levado a pensar que precisa nascer de novo, espiritualmente falando, para poder ver e entrar no reino de Deus, pois a religião que ele pratica não pode salvá-lo. Assim, Jesus mostra-lhe a necessidade de arrependimento e fé nele. Keller observa que a coisa comum entre a samaritana e o fariseu se chama pecado. Nem a vida irregular da mulher, nem a vida ascética e religiosa do homem podem fazê-los perceber sua condição espiritual e o amor de Deus e sua misericórdia para perdoá-los e salvá-los. Na opinião de Keller, as palavras pecado e pecador têm sido usadas para marginalizar e coisificar quem não é cristão. Segundo ele, a compreensão bíblica adequada do pecado é muito mais radical e abrangente. Nunca deve ser utilizada como arma, porque reverterá contra qualquer um que tente empregá-la da mesma maneira. Em sentido bíblico, ninguém consegue fugir do veredicto de pecador. Mas o que é pecado e como 2 pessoas em situações tão diferentes podem ser qualificadas sob a mesma condição? Keller afirma: pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus e se colocar no lugar de Deus, tornar-se o próprio Salvador e Senhor. A lei moral de Deus estabelece que o ser humano não pode ter outro Deus além dele. Quando isto acontece, estamos ferindo o primeiro mandamento da lei de Deus. Quem nunca feriu este mandamento? Pois é, Jesus mostrou à mulher samaritana que depois dos 5 casamentos que ela teve, estava agora vivendo num relacionamento fora do casamento. Precisava da graça divina, não de uma religião, ou de um local para adorar, ou de um ritual específico. Precisava do perdão de Deus e da confiança de que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, por meio da fé em Jesus Cristo. Igualmente, Jesus mostrou ao fariseu que sua religião era motivo para se gloriar nos seus méritos. Entretanto, a proposição de Jesus para que ele nascesse de novo
significava compreender que a sua religião, sua adoração, seus rituais, seus méritos, ainda que o tornassem moralmente aprovado perante as pessoas, não o tornavam inocente diante da justiça de Deus. Ele precisava do perdão de Deus e da confiança em Jesus Cristo para poder ver e entrar no reino de Deus. Mesmo que nós não nos sintamos parte do grupo da mulher samaritana ou do grupo do fariseu e nos encontremos em uma situação aparentemente boa aos nossos olhos, moralmente sadia perante a sociedade, Deus não nos vê assim. Seu padrão de justiça é mais alto do que o nosso. Veja o que Isaías disse a respeito. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E Deus diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías capítulo 55, versos 6 a 9. O que fazer então? Keller escreve, se existe um Deus, você lhe deve muito mais do que uma vida decente no sentido moral. Ele merece ocupar o centro da sua vida, mesmo que seja alguém bom. Caso não permita Deus ser Deus em sua vida, você é tão culpado por pecar quanto o fariseu e a mulher samaritana. Você está sendo seu próprio Salvador e Senhor. Qual é a solução? Precisamos parar de recorrer a falsas formas de salvação, aos pseudo-salvadores, se edificar sua vida em cima de uma carreira profissional, ou do cônjuge, ou do dinheiro, ou da moral, e eles fracassarem, não haverá esperança para você. Sabe por quê? Porque todos os outros salvadores, exceto Jesus Cristo, não são de fato salvadores. Se a sua carreira fracassar, ela não o perdoará, ela simplesmente o punirá com desprezo próprio e vergonha. Jesus é o único Salvador que o satisfará, caso você o abrace, e que o perdoará, caso você falhe com ele. Sua carreira e seu desempenho moral, ao contrário, não podem morrer por seus pecados. Por ele ter morrido, por Jesus ter morrido, podemos nascer de novo. Esse é o Evangelho, o mesmo para o cético, para o crente, para o prestigiado, para a marginalizada e para todos entre um extremo e outro. Pense nisso.